Finalmente, retornamos com a continuação do nosso resumo do surpreendente arco de Shibuya. Considerado por muitos fãs como a melhor parte da história do mangá de Jujutsu Kaisen, o arco de Shibuya está sendo adaptado neste momento na segunda temporada do anime produzido pelo estúdio MAPPA. Mas agora, cheio de delongas, e vamos voltar para onde nós tínhamos parado no primeiro vídeo. Depois do Itadori ter sido nocauteado pelo Chozo, ele ficou nas mãos da Nanako e da Mimiko, que planejam fazer com que ele coma mais um dedo do Sukuna. Porém, logo em seguida, a cena é interrompida e passamos a acompanhar a Maki, o Naobito Zenin e o Nanami, que se juntou a eles após deixar inconsciente o Haruta. Diferente dos outros dois, o Naobito Zenin é o único que não parece se preocupar muito com o salamento do Satoru Gojo. Ele particularmente não ligaria em deixar as coisas do jeito que são por causa da chance de testemunhar a queda da família Gojo, já que afinal de contas, o seu clã e o clã Gojo são rivais declarados. Só que enquanto eles estavam discutindo entre si, uma pequena figura aparece atrás de uma coluna de ferro bem na frente deles. Nanami e Maki já se preparavam para entrar em combate contra aquele ser misterioso que com toda certeza era algum tipo de maldição. Mas de um piscar de olhos, o Naobito com uma velocidade extraordinária ultrapassa os dois e transforma a assustada maldição em um frame para depois golpeá-la violentamente na barriga. O velho feiticeiro foi tão rápido que nem o Nanami nem a Maki foram capazes de ver o que tinha acontecido. E com o poderoso soco que tinha recebido na sua barriga, a maldição, aparentemente frágil, vomita vários ossos de pessoas que ela tinha devorado há pouco tempo atrás. Se a situação não estava indigesta o bastante, aquele corpo pequeno e fraco da maldição não passava de um casulo que guardava uma poderosa criatura, a divindade Dagon. De imediato, ele utiliza uma técnica de água que inunda o lugar onde estavam os feiticeiros. Caso ele tivesse usado essa técnica no subsolo das estações Shibuya, era quase certo que os seus oponentes não teriam resistido. Mas ainda muito nervoso pela morte do Hanami, o Dagon se distrai com o Naobito, dando tempo para o Nanami atacá-lo pelas costas e a Maki tentar acertá-lo com a sua lança amaldiçoada. Ainda encurralado, o Naobito usa sua técnica de projeção, transformando os movimentos da maldição em 24 quadros para golpeá-lo de uma só vez. Mesmo assim, a maldição quase não leva danos significativos. Para evitar outra sequência de ataques sucessivos dos feiticeiros, Dagon cria um escudo d'água ao redor do seu corpo. Naobito reconhece que ele possui técnicas muito poderosas, mas para superá-lo, ele será ainda mais rápido, ao ponto de que nenhuma de suas habilidades possam ser capazes de resistir à sua velocidade ou sequer sejam ativadas. Pressionado pelos ataques que recebe de todos os lados, Dagon levita para tentar escapar, mas se depara com golpes tão velozes do Naobito que não consegue ter tempo de usar qualquer uma de suas técnicas. Ele é brutalmente esmurrado. Mas para a infelicidade dos feiticeiros, Dagon consegue ativar uma expansão de domínio mesmo sem usar as mãos. Ele faz a sua expansão através de uma projeção formada no seu abdômen, o que lhe garante uma certa velocidade. Com seu domínio expandido, ele projeta um cenário similar a uma praia, mas não se enganem, não há nada de paradisíaco nesse lugar. Shikigamis, que parecem peixes das mais fundas profundezas, são invocados e atingem os feiticeiros com precisão graças ao acerto garantido fornecido pela expansão de domínio. Porém, diferente da Maki e do Nanami que estão sendo atingidos, o Naobito se defende através de uma técnica anti-território chamada de emoção da pétala decadente. Tal técnica contra-ataca com energia amaldiçoada todo ataque indesviável que entra em contato com o seu usuário. Percebendo que os verdadeiros desafios seriam o Naobito e o Nanami, Dagon decide focar 70% do seu poder no Zenin e 30% no feiticeiro da hora extra, deixando por hora a Maki de lado. Ele invoca um cardume de peixes Shikigamis que causam dano significativo ao Nanami e bloqueia a visão do Naobito para depois ele socá-lo na face com toda a sua força. Após mobilizar os dois feiticeiros, ele avança com um chute na Maki, mas como a garota começa a chamar sua atenção pela sua resistência física, ele também promete dar o mesmo destino dos outros a ela.
Felizmente, o Megumi entra no domínio do Dagon, expandindo seu domínio e entregando por meio das sombras uma ferramenta amaldiçoada de grau especial para a Maki. A partir daí, a Maki pressiona o Dagon com seu estilo de luta e o acerto garantido do domínio da maldição é anulado porque naquele momento havia um cabo de guerra entre expansões com o Megumi. Somente quando uma for destruída, a outra obterá a garantia de seu acerto. Dessa forma, Dagon tenta atacar diretamente o feiticeiro da técnica das 10 sombras, só que o Nanami reaparece para protegê-lo, do mesmo modo que o Naobito Zenin volta com tudo, apesar de ter perdido um braço e ainda ter suportado por 1 minuto o ataque dos peixes Shikigamis. Sentindo que está no seu limite, Megumi explica para o Nanami qual era de fato a sua estratégia. Ele fala que ao invés de fazer uma disputa de territórios com o Dagon, ele está tentando abrir uma saída na barreira do domínio da maldição. Como o espaço que ele usou para entrar no domínio já fechou, ele pensa em criar uma abertura por alguns segundos para que todos fugissem dali. Sem falar que, como o Homem-Polvo não é o Gojo, ele provavelmente não pode usar a expansão de domínio mais de uma vez por dia. Só que no momento em que eles iriam escapar pela brecha feita pelo Megumi, o Toji reencarnado no corpo do neto da Ogami a atravessa e entra no domínio do Dagon. A primeira coisa que ele faz é pegar a ferramenta amaldiçoada de grau especial que estava em posse da Maki. Ele era tão forte que a jovem feiticeira chega a ser arremessada na hora que ele toma da sua mão a ferramenta. Mas afinal de contas, por que ele estava agindo dessa forma? O narrador nos explica que as pessoas invocadas pelo Ogami podem lutar até que sua energia amaldiçoada se esgote. Mas como Toji é um sujeito que não possui uma gota sequer de energia amaldiçoada, nada irá impedi-lo de lutar. Além disso, por ter quebrado todas as regras da técnica da velha Ogami, Toji se tornou insano. Ele virou um ser mortífero em busca sempre do adversário mais forte. Como Dagon era o mais poderoso dentre todos ali, Toji avança com tudo na sua direção. A maldição o subestima por não ter energia amaldiçoada, porém esse foi o seu maior pecado. O caçador de feiticeiros destrói um por um dos seus Shikigamis e quando o alcança, desfere uma série de golpes que o fere gravemente. Não tendo escolha, Dagon teme a derrota e decide levitar para ganhar tempo. Só que o Naobito limita seus movimentos, como tinha feito no começo da batalha, dando tempo para o Toji pegá-lo e retalhar sua cabeça sem piedade. Depois do Dagon ter sido exorcizado pelo Toji, o caçador procura o seu próximo alvo. Entre os feiticeiros, o Megumi acaba sendo escolhido para sua próxima caça. E antes que ele percebesse, o Toji já tinha tirado de perto dos outros com o propósito de que os dois pudessem lutar sem interrupções. Mas a situação para os outros feiticeiros não estava nem um pouco melhor do que antes. Jogo aparece no local e ao ver que o seu aliado foi derrotado, fica bastante irritado com os feiticeiros. Primeiro, ele se dirige em um instante ao Nanami e vence o feiticeiro com um só golpe. Em seguida, ele também derrota Maki com mais um ataque. Por último, ele se preparava para finalizar o Naobito, que escapa por conta da sua velocidade. Contudo, o feiticeiro que costumava ser o mais rápido depois do Satoru Gojo não era mais o mesmo sem o seu braço direito. E assim, ele é incinerado pelo jogo que o pega desprevenido. Enquanto isso, a Nanako e a Mimiko faziam o Itadori desacordado comer um dedo do Sukuna. Como o dedo pode atrair espíritos amaldiçoados, o jogo que está finalizando os feiticeiros sente a presença do Sukuna e corre até onde elas estavam. Ele pergunta para elas quantos dedos foram dados para o Itadori, mas graças à técnica da Nanako, elas fogem e deixam o jogo sozinho com o Itadori inconsciente. O jogo se lembra que o falso Geto tinha lhe dito que se o Itadori comer 20 dedos do Sukuna, ainda assim não perderá o controle do seu corpo, mas só se ele comer um dedo por dia dentro de 20 dias. Caso, por exemplo, ele coma 10 dedos de uma única vez, ele não vai aguentar e o Sukuna vai tomar conta do seu corpo. Então o jogo, que tinha consigo 10 dedos do Sukuna, faz com que o Itadori os engula de uma única vez, totalizando 15 dedos já consumidos pelo jovem feiticeiro. Sem demora, Nanako e Mimiko voltam ao local e junto com o jogo presenciam o despertar do Rei das Maldições. A presença do Sukuna era tão ameaçadora que todos eles sentiam que qualquer movimento que eles fizessem poderiam acabar mortos. E pelo visto, a sensação era real.
O Rei das Maldições pede para eles abaixarem suas cabeças, porém o pedido se torna uma ordem. Se eles não tivessem ficado de joelhos, todos teriam perdido a parte superior de seus corpos. O próprio jogo, por ter ajoelhado com só um joelho, quase perdeu a sua cabeça inteira. Mas como as garotas prestaram reverência ao Sukuna, ele permite que elas digam qual é o seu pedido rapidamente. Elas imploram para que ele acabe com um homem vestido de sacerdote e com uma cicatriz na testa que estava se passando pelo gueto que elas tanto admiravam. Em troca, elas vão contar onde estava um outro dedo escondido. O Sukuna então pede para elas se levantarem. Porém, o sonho durou pouco. A Mimiko é fatiada pela técnica inata de cortes do Sukuna. Desesperada, a Nanako tenta usar a câmera de seu celular para manipular o Rei das Maldições. Só que ela acaba tendo o mesmo desfecho de sua irmã. Sendo o último que restou, o jogo é indagado pelo Rei das Maldições sobre o que ele queria com ele. A maldição lhe conta que o seu desejo, assim como de todos os outros do seu time, era de reviver o Sukuna com seu poder total. Além do mais, como ele agora está no controle, ele pode usar os amigos do Itadori para forçar um juramento com o jovem feiticeiro em que ele ficará na vantagem. No entanto, o Sukuna se nega afirmando ter os seus próprios planos, mas como forma de agradecimento pelos dedos, se o jogo conseguir acertá-lo pelo menos uma vez, ele vai fazer o que os espíritos amaldiçoados mandarem, e como primeira ordem, ele matará todos os humanos de Shibuya, com exceção de um, é claro. Por outro lado, passamos para o combate entre o Megumi e o Toji renascido. Ele começa invocando seus coelhos para ocultar sua presença diante do seu adversário. Com essa habilidade, ele consegue uma certa mobilidade na área da batalha, já que o Toji ataca quase que instintivamente o que se mexe na sua frente. Por não poder mais usar a expansão de domínio pela falta de energia amaldiçoada e perceber que os seus coelhos já não vão servir de muita coisa, o Megumi recorre a uma nova estratégia. Ele se desloca até um corredor entre as construções para visualizar com mais facilidade os golpes do veloz Toji. Além de que ali ele estaria mais próximo do local de onde achou que estava curando feridos, como o Ino Yudichi com sua energia reversa. Ou seja, em último caso, ele iria até ela para se curar de danos graves. Cara a cara com aquele homem sem energia amaldiçoada, Megumi aguarda a iniciativa do seu oponente e não leva muito tempo para acontecer. Quando Toji está perto de golpeá-lo com sua arma, um buraco feito de sombras se abre e faz o caçador de feiticeiros acertar o seu alvo de raspão. Pego de surpresa, Megumi tenta finalizá-lo com um corte no seu abdômen, mas ele era rápido demais e escapa. Dali em diante, o jovem Megumi não imaginava sair daquela luta com vida, mas para sua sorte, algum nível de consciência parece ter invadido a mente do Toji insaciável por batalhas. Ele se lembra da época quando vendeu seu filho para o Naobito e o clã Zenin, porque apesar de ser um local inútil para alguém como ele, se o seu filho tivesse uma técnica herdada e demonstrasse potencial, com certeza o clã Zenin seria muito melhor para ele. E ao rever essas memórias, o Toji pergunta para o Megumi qual era o seu nome. Quando o feiticeiro revela seu sobrenome Fushiguro, Toji diz que ele é um homem de sorte por não ser o Zenin e surpreendentemente tira sua própria vida. Sem entender o que aconteceu, Megumi nota que o rosto do sujeito mudou de uma hora para outra, mas ele não tinha mais tempo para continuar naquele local. Ele pensa qual seria a melhor decisão a ser tomada, se seria até Shoko para se curar do seu ferimento, ou se deveria conferir como estava Maki e os outros. Entretanto, o Haruta, que sobreviveu ao poderoso golpe do Nanami, chega pelas suas costas e o atinge com sua ferramenta amaldiçoada. Já o Kusakabe e o Panda estavam andando em círculos. Tudo isso porque o feiticeiro espadachim se recusava a descer para o quinto subsolo das estações de Shibuya, pois lá não via outra opção a não ser o fim de sua própria vida. Temendo encontrar os responsáveis pelo salvamento do Gojo, ele procurava a todo momento arranjar desculpas para manter o Panda próximo a ele e evitar de entrar nas estações. Mas por ironia do destino, para alguém que não queria entrar em qualquer conflito, ele e o Panda acabam sendo cercados por usuários de maldições que costumavam servir o gueto enquanto ele ainda estava vivo. Curiosamente, diferente da Nanako e da Mimiko, esses dois antigos membros do time do gueto não estavam preocupados em derrotar o impostor do seu antigo mestre.
Eles não sabiam a identidade nem os objetivos do falso gueto, mas como ele está trabalhando por um mundo em caos, onde apenas os mais fortes vão sobreviver, em outras palavras, só os feiticeiros e não os civis, eles decidiram ajudá-lo ao invés de contribuir para o plano das Irmãs Gêmeas de acabar com ele. O Kusakabe, notando que os dois estão dispostos a lutar pelo seu ideal, enxerga uma possibilidade de enrolar ainda mais com o Panda para não ter que enfrentar as maldições de grau especial que estavam no subsolo. Para ele, era muito melhor lutar contra usuários de maldição do que poderosos espíritos amaldiçoados. Só que para o seu azar, em um prédio próximo daquele local, Sukuna surge espancando o jogo em cada construção que ele encontra na sua frente. Desesperado com a disparidade de forças entre eles, o espírito amaldiçoado decide utilizar sua carta na manga, um poderoso meteoro ardente em chamas. No mesmo instante, o Kusakabe grita para o Panda e os demais que se eles não fugissem dali, seriam incinerados no meio daquela luta de dois elefantes em que eles eram as formigas a serem esmagadas. Porém, não dão nem para mexer as pernas, pois o Sukuna aparece do lado deles e ordena para que não se mexam até que ele diga ok. E caso alguém desrespeite sua ordem, é claro que a pessoa encontrará a sua morte. Consequentemente, à medida que o meteoro ia se aproximando, o desespero preenchia os corações do Kusakabe, do Panda e dos usuários de maldições. Mas o Sukuna insistia, ainda não, nem pense em mover um único músculo, ainda não. Até que quando ele diz ok, todos correm desesperados o mais longe o quanto podiam. E correr era a atitude mais correta naquele momento, porque quando o meteoro do jogo atinge o solo, as construções são destruídas instantaneamente e o que restou é queimado pelas chamas. O jogo afirma que nenhum Sukuna sairia ileso com um golpe poderoso como aquele. No entanto, isso só aconteceria se ele tivesse acertado o Rei das Maldições que já estava ao seu lado. Sukuna pergunta o porquê dele não usar sua expansão de domínio, mas o jogo sabia que não tinha a menor chance de vencer em uma disputa de territórios contra o poderoso rei, ainda mais depois de perder para o Satoru Gojo. Como Sukuna queria testar ao máximo as habilidades do jogo, ele ativa uma técnica inédita, a Flecha de Fogo. Com essa técnica, ele consegue criar e manipular chamas para atacar seus inimigos a curta e a longa distância. E para deixar a luta no estilo de fogo contra fogo, o jogo prepara uma orbe flamejante como uma forma de contra-ataque ao seu adversário. Porém, mesmo possuindo um grande domínio do elemento fogo por conta da sua origem que veio do medo das pessoas dos vulcões, o jogo não foi capaz de resistir ao imenso poder do Sukuna, sendo incinerado da mesma forma que acontecia com os civis que entravam em combustão instantânea quando se aproximavam dele. Nos seus momentos finais, ele reencontra com a Hanami e o pequeno Dagon, prometendo que um dia eles se encontrarão novamente em um mundo onde eles possam ser os verdadeiros humanos. Mas ainda não satisfeito em ter derrotado o jogo, Sukuna interrompe, dizendo que essa sua conversa não passa de bobagem. E desde que ele foi humilhado pelo Satoru Gojo, ele se tornou muito mais fraco. Só que, pelo menos, ele conseguiu se divertir um pouco com a maldição, já que entre muitos dos quais ele lutou, o jogo certamente foi um dos oponentes mais fortes durante toda a sua vida. E assim, o espírito amaldiçoado que estava com seu orgulho ferido, ao menos encontrou seu fim com o reconhecimento do Rei das Maldições. Em seguida, uma misteriosa figura chega ao local, falando que foi até ali para receber o Sukuna. De primeira, o Rei das Maldições não a reconhece, só que ao olhar bem para o seu rosto, ele a chama de Uraumi e a lembra de suas responsabilidades para o momento quando ele estiver totalmente livre. Mas a conversa entre os dois não dura muito mais que isso, porque o Sukuna sente uma poderosa liberação de energia amaldiçoada em algum lugar próximo de onde eles se encontravam. E lá, o Megumi apela para sua última cartada de sobrevivência e de vitória contra o traiçoeiro Haruta. Ele invoca um Shikigami que nunca tinha sido domado por um usuário das 10 sombras em toda a história. A última vez que ele foi usado foi há muito tempo atrás, em uma luta entre um líder da família Zenin com as 10 sombras e um líder da família Gojo, que era usuário dos 6 olhos. E o caos provocado por esse Shikigami foi tamanho que os dois combatentes morreram e desde então as duas famílias estão brigadas entre si. O seu nome é Sila Mahoraga, o general divino da espada divergente de 8 empunhaduras.
Ao trazer este Shikigami para o campo de batalha, Megumi forçou a participação do Haruta no seu ritual de domesticação do Mahoraga. Ou seja, só há duas alternativas. Ou eles derrotam o Mahoraga, ou o Mahoraga acaba com os dois. E prontamente, o General Divino nocauteia o Megumi com um soco certeiro em seu rosto e parte com um golpe devastador em direção ao Haruta. Contudo, graças à técnica dos milagres, o Sukuna aparece de última hora e o salva, impedindo que o ritual de invocação terminasse e o Megumi sucumbisse por não conseguir concluí-lo. Para garantir que o Megumi não morra de jeito algum, o Sukuna usa sua energia reversa para curá-lo de seus graves ferimentos. E na sua avaliação, a melhor forma de contornar aquele terrível cenário era derrotando o Shikigami, mesmo que ele fosse um intruso dentro do ritual. Afinal de contas, perder o Megumi seria o seu maior problema, já que ele precisa do garoto para a realização de seus planos no futuro. Ele começa a luta com uma certa vantagem contra o Mahoraga, mandando desmantelar a queima-roupa no Shikigami, mas o Sukuna também é atingido pela lâmina no punho de seu inimigo. Caso ele fosse uma maldição, teria sido exorcizado no mesmo momento, porque a lâmina é rodeada por energia positiva que é fatal para os espíritos amaldiçoados. Mas os ferimentos do Mahoraga causados pelo desmantelar rapidamente são curados quando o leme em cima de sua cabeça gira. O Rei das Maldições acha aquilo muito estranho e começa a testá-lo. Primeiro, ele desfere outro desmantelar que, para sua surpresa, é visto pelo Mahoraga, o que não tinha acontecido na primeira vez. E sem demora, ele troca uma série de golpes com Shikigami e nota que ele não estava mais usando energia positiva nos seus golpes, mas sim energia amaldiçoada para causar mais dano. Além disso, o leme do Mahoraga gira mais uma vez, fazendo com que ele se cure de todos os golpes recebidos até então. Analisando cada um dos passos do Shikigami, o Sukuna conclui que a sua habilidade é de adaptação, pois ele consegue aprender os fenômenos ao seu redor e ainda prepara uma resposta para anular as técnicas do seu oponente. É como se fosse uma mão atrasada no pedra, papel, tesoura. Isso é, ela sempre sabe o que virá e como agir. Por isso, o Rei das Maldições decide ativar sua expansão de domínio para derrotar de uma só vez o Mahoraga e impedir que ele continue se adaptando aos seus cortes. O domínio, que não possui barreiras e teve sua área de alcance reduzida de 200 para 140 metros com o objetivo de não acertar o Megumi, foi o suficiente para aniquilar o Shikigami e o núcleo urbano inteiro, incluindo os civis que estavam se escondendo dos ataques dos humanos transfigurados. Porém, mesmo recebendo o Clivar, que corta tudo que possui energia amaldiçoada, e o desmantelar, capaz de cortar objetos de modo geral, o Mahoraga ainda resistiu e já finalizava sua adaptação dos dois tipos de cortes. Sukuna então manda uma poderosa flecha de fogo para o destruir de vez, senão as coisas ficariam difíceis para o seu lado. Já o Haruta, que assistiu tudo de pertinho, vê o Sukuna se aproximando com o leme do Mahoraga como se fosse um troféu. Ele pensa que sairia dali vivo porque era um sujeito de sorte. Mas a sua técnica dos milagres, que é ativada quando ele está em perigo, havia se esgotado desde sua luta contra o Nanami. E a quantidade de milagres mostradas nas marcas embaixo dos seus olhos estava zerada. Com isso, o sujeito mais sorrateiro de Jujutsu Kaisen encontra o seu fim. Não satisfeito, o Rei das Maldições deixa o Megumi em frente ao diretor Yaga e a Shoko para que ele receba os devidos cuidados. E completando a sua maldade, ele troca com Itadori de frente à área devastada pela sua expansão de domínio que trouxe a morte de centenas de pessoas. Itadori fica totalmente devastado. A sua mente é invadida por memórias do Sukuna, fazendo vítimas uma atrás da outra. Mal conseguindo ficar de pé e à beira do colapso, Itadori se agarra às últimas palavras do seu avô que diziam para que ele ajudasse as pessoas. E era isso que ele iria fazer, a única maneira de se redimir. Perto dali, o Nanami, com metade do seu corpo queimado pelo golpe do jogo, caminhava dentro de uma estação aparentemente sem qualquer destino, até que ele se depara com um grupo de humanos transfigurados. Tudo o que ele pensava era uma viagem que ele nunca fez para a Malásia. Lá, ele poderia construir uma casa de praia, ter tempo para ler livros que ele comprou e nunca leu, passando página por página, como se estivesse recuperando o tempo que ele perdeu. Mas mesmo cansado,
Tão cansado, ele ainda se preocupava com Megumi amar que os outros. Se perguntava se já não tinha feito o suficiente. Só que após lidar com as criaturas, em uma cabine de fotos do mesmo local, o Mahito o aguardava ansiosamente. A maldição se dirige até ele sem ser notada e encosta sua mão no seu peito. Nanami olha para a mão do Mahito e quando encara o que está na sua frente, vê o Haibara apontando para o lado esquerdo do lugar de onde o Itadori estava vindo. O jovem feiticeiro, quando se depara com aquela cena angustiante, apenas escuta: Itadori, agora é com você. Logo depois, Mahito explode o Nanami, levando Itadori à fúria do seu corpo e da sua alma. Sendo assim, o combate entre os dois inimigos naturais tem início com Mahito utilizando humanos transfigurados para tentar encurralar o Itadori. Ele cria uma transmutação bastante poderosa com a fusão de duas almas que se repelem e geram um ser com muito mais energia amaldiçoada. Itadori até contém a criatura, mas o Mahito surge dentro dela e o atinge com um soco que tinha uma pequena lâmina na sua ponta, causando um grave ferimento no rosto do feiticeiro. Itadori pergunta como ele pode brincar tanto com a vida das pessoas, e o Mahito responde dizendo que eles são iguais. Quando ele tira a vida de um humano e o Itadori exorciza uma maldição, nenhum dos dois sentem remorso. Detalhe que ele falou isso enquanto transformava sua mão no rosto do Junpei, antigo amigo do feiticeiro. A partir daí, a luta se torna mais intensa, com o Itadori descontando fortes pancadas no Mahito por cada uma das vidas que foram destruídas por ele. Sentindo dificuldades e planejando quebrar ainda mais o psicológico do jovem, a maldição corre rumo a dois rapazes que pareciam perdidos entre os corredores da estação de Shibuya, ao passo que o Itadori ficou brevemente para trás. À procura do Mahito, o feiticeiro se depara com os dois sujeitos e alerta sobre os perigos deles continuarem ali. Só que dentro de um deles, a maldição emerge e acerta um murro direto bem no rosto do Itadori. Rapidamente, o outro humano é transmutado em uma espada para deixar o seu adversário ainda mais transtornado. Já em um beco nas proximidades de onde eles lutavam, a Nobara estava cara a cara com o clone do Mahito. Ela o reconhece como um espírito amaldiçoado que anda trazendo problemas para sua turma por causa da sua cara retalhada, que foi uma característica comentada por aqueles que tinham lutado contra ele. Ela também se lembra que sua técnica tem algo a ver com a alma e que ela precisa evitar suas mãos a todo custo. Em vista disso, ela prepara sua ressonância e dispara seus pregos contra a maldição. No começo, a luta entre eles seguia um certo equilíbrio, mas a Nobara consegue cravar um prego envolto de energia amaldiçoado na cabeça do clone do Mahito e ativa sua ressonância. E o dano recebido pelo clone é transmitido para a alma do verdadeiro, o que deixa o Mahito assustado porque o Itadori não era o seu único inimigo natural. A Nobara repara que o dano causado pela sua técnica foi redirecionado para outro lugar. Com isso, ela entende que aquele na sua frente não passava de um impostor, e nem sequer conseguiu usar a temível técnica do Mahito. Dessa forma, o Itadori presencia o ferimento do Mahito original e agradece a Nobara por lembrá-lo de que ele não está sozinho, dando ânimo para ele voltar a fazer uma série de socos vorazes na maldição. Mahito, compreendendo que estava encurralado, muda o seu plano. Ele resolve trocar de adversário com o seu sósia. Ele iria lutar contra Nobara, enquanto o falso Mahito iria enfrentar o Itadori. Diante disso, o seu clone foge da Nobara, atraindo a feiticeira para o subsolo onde o Itadori combatia o original. Da mesma forma, ele engana o jovem feiticeiro, parecendo que iria se fundir com outro Mahito para obter mais energia amaldiçoada e se recuperar de seus ferimentos. Entretanto, ele troca com o seu sósia no ponto cego da Nobara e avança para cima da garota que ainda achava estar lidando com o falso Mahito. De guarda baixa, Nobara é atingida por uma das mãos da maldição no seu olho esquerdo. Vendo a cena, Itadori rapidamente derrota o clone do Mahito e corre até sua amiga para ver qual era a sua situação, enquanto a maldição assistia todo o processo para saber se ela precisaria de mais um toque, como foi com Nanami na primeira vez quando eles lutaram. Porém, de repente, Nobara se vira para Itadori e pede para ele dizer a todos os outros que no fim as coisas não foram tão ruins. Só que o seu olho esquerdo começa a sofrer com a transmutação do Mahito e de uma hora para outra o seu rosto explode
ao mesmo tempo em que ela cai no chão, praticamente sem vida. Nesse momento, Itadori é bombardeado pelo peso das tragédias sucessivas que ele vivenciou nas últimas horas. A derrota para o Chozo, a perda de controle para o Sukuna, a morte do Nanami e o atual estado da sua melhor amiga destruíram qualquer resquício de sanidade na mente já abalada do Itadori. Por outro lado, Mahito, extasiado com o sucesso do seu plano, se vangloriava por ter uma técnica tão emocionante. Sem sombra de dúvidas, ele era uma maldição de verdade. Sua empolgação era tanta que ele consegue ativar um flash negro capaz de ricochetear o Itadori pelas paredes da estação com um potente impacto. E não contente o suficiente, Mahito debocha da determinação do Itadori. Fala que ele pensou ser capaz de salvar a vida das pessoas naquele local, como nas clássicas histórias que o herói derrota os vilões. Mas ali era a realidade. Não havia um certo e um errado, já que de um lado ele aniquilava as maldições e do outro o Mahito destruía a vida dos humanos. Sem conseguir reagir, Itadori apenas aguardava o golpe final do espírito amaldiçoado. Mas no último instante, Mahito se depara olhando para um chão vazio até que ele percebe que tinha trocado de lugar com outra pessoa. E essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos do que o Aoi Todo. O feiticeiro de Kyoto tinha chegado junto com Anita na estação de Shibuya há pouco tempo, porém logo entraram em ação. A primeira atitude da Anita foi tratar os ferimentos da Nobara, mesmo que a garota ainda tivesse poucas chances de sobrevivência, para depois curar o Itadori. Já o Todo se teleporta para trás do Mahito e acerta um chute esmagador na cara da maldição. E mesmo que o Itadori não estivesse mais em condições de lutar, Todo lembra que ele é um homem entre os homens. De nada adianta ele se lamentar ou procurar alguma lógica para explicar tudo o que tinha ocorrido até então. Eles, como feiticeiros de Jutsu, precisavam continuar lutando pelos amigos que já se foram, porque enquanto um deles viver, ninguém terá sido derrotado pelas maldições. E a seguir, Todo parte para enfrentar o Mahito. Ainda duvidando de suas capacidades, Itadori tem suas feridas estabilizadas e a dor que sofreu dos golpes reduzida pela Anita. Mas o momento de virada vem quando a assistente de Jutsu lhe dá uma fagulha de esperança de que a Nobara, a partir dos seus cuidados, tem uma chance muito pequena de sobreviver. Graças a essa expectativa, Itadori volta à batalha com tudo o que ele tem e começa devolvendo um flash negro no Mahito que destrói o braço da maldição. De agora em diante, a luta seria 2 contra 1. Mahito então analisa o estado dos seus oponentes e dele mesmo. Na sua observação, o Todo, por estar com sua energia amaldiçoada preservada, dificilmente seria derrotado com um único toque. Em contrapartida, o Itadori estava com sua alma atuando em 10% e ele com 40%, por conta do flash negro que ele levou e os estragos gerados pela ressonância da Nobara. Todo que viu aquela maldição e o seu irmão usarem flashes negros, decide que não vai ficar para trás e desfere um chute impetuoso que arremessa o Mahito para longe, apesar de não ter causado um dano significativo, porque o Todo não afeta a sua alma. Mas como todos ali tinham ativado o flash negro, agora os seus potenciais chegaram a 120%. Por consequência, a luta ultrapassou os limites e chegou a um novo patamar. Animado, Mahito usa a habilidade de rejeição de almas, rompendo o teto da estação e conduzindo a batalha para as ruas de Shibuya. Posteriormente, ele também utiliza a multiplicidade de almas para unir almas com baixa rejeição dentro de um corpo chamado isômero polimórfico. Esse novo tipo de humano transfigurado chega arrebentando o Aoi Todo com uma onda de poder explosiva produzida pela energia de muitas almas unidas em um só lugar. No entanto, ele não era muito resistente. Só que o Mahito, sabendo disso, envia mais 2 para cuidarem do Todo. Agora, ele daria tudo de si na sua luta contra o seu inimigo natural. Ao menos, era isso que ele achava. Porém, quando ele menos esperava, o Todo estava ali de volta. Indignado, ele pensa em expandir o seu domínio para adquirir o acerto garantido de sua técnica no Aoi Todo. Mas se ele fizesse isso, o Itadori também entraria no seu território e, como resultado, o Sukuna iria matá-lo pela sua ousadia de tentar tocar em sua alma. Portanto, a solução foi expandir um domínio de 0.2 segundos, como ele tinha visto Satoru Gojo fazer em Shibuya.
Já o Todo apressadamente prepara uma defesa contra a garantia de acerto do domínio. Ainda mais rápido, Itadori corria em direção ao Mahito para exorcizá-lo antes de ativar sua técnica de transmutação. Mas o Mahito acabou sendo mais rápido entre os três e combinou sua técnica com sua expansão de domínio. Ele chega a ficar frente a frente com o Sukuna por um breve período, quando ele jura acabar com Itadori antes que o Rei das Maldições troque de corpo com ele. Encerrada a expansão, Todo nota que o seu braço tinha começado a se transfigurar e opta por cortá-lo para evitar que a técnica do Mahito se espalhe pelo resto do seu corpo. Só que assim, ele deixa uma brecha para que o espírito amaldiçoado acerte um flash negro certeiro em seu abdômen. O seu fim só não veio nessa hora porque ele conseguiu concentrar sua energia amaldiçoada nessa região para minimizar os danos. Quando achou que poderia finalizar o Todo, Mahito se distrai com a queda do pingente que o feiticeiro carregava, onde havia duas fotos, uma de sua idol favorita e outra do seu best friend Itadori. Desse jeito, Todo concentra sua energia na sua mão para evitar ao máximo as consequências da transmutação do Mahito e bate sua mão com a dele, teleportando Itadori para a frente da maldição, que não perde tempo e a golpeia com um flash negro no rosto. Apesar de estar enfraquecido, Mahito usa sua transmutação nele mesmo para alcançar o que ele chama de verdadeira forma da alma. Nesse estágio, ele e Itadori trocam incontáveis golpes entre si, e mesmo que em um primeiro momento ele estivesse na vantagem, aos poucos ele começa a sentir dificuldades por causa dos golpes que ele já tinha levado até agora e pelos danos tardios dos punhos divergentes do Itadori que atrapalhavam sua precisão. No meio da disputa de socos, Todo reaparece em um lugar um pouco mais alto em relação ao local onde eles estavam, falando para a maldição que sua técnica funciona assim, mesmo sem uma de suas mãos. Quase que no instinto, Mahito se vira para onde ele achava que precisaria atacar para se defender de outro flash negro que poderia ser fatal. Contudo, aquilo não passava de uma farsa do Todo para distraí-lo e permitir que o Itadori o alvejasse com um flash negro na região de suas costelas. Acabado e desesperado, Mahito procura por algum humano transfigurado para usar nem que saiba como uma distração, mas sua brincadeira com as almas das pessoas tinha acabado. Itadori, vendo a sua lamentável situação, se aproxima e admite que os dois eram iguais. E não importa que ele mude de nome, aparência ou quanto tempo demore até que ele volte como outra maldição. Itadori promete acabar com sua vida sempre que ele reencarnar, sem precisar de motivo ou razão. Pode passar o tempo que for necessário. Ele irá caçar maldições, já que esse é o seu papel como de uma pequena engrenagem dentro de um grande sistema, e sua presa naquele momento era o Mahito. O espírito amaldiçoado, completamente apavorado, se rasteja pelo chão em busca de alguma saída, alguma luz no final do túnel. Repentinamente, o falso Geto aparece diante dele, perguntando se ele deve salvá-lo. Enquanto isso, Itadori reconhece aquele sujeito como o grande responsável pelo selamento do Satoru Gojo e vai até ele para recuperar o artefato que prendeu seu professor. Só que o suposto Geto invoca uma pequena maldição de peixe-gato que nasceu da crença das pessoas de que ela seria a causadora de terremotos em meados da Era Edo. Atingido por essa maldição, Itadori sente como se estivesse em queda livre nas profundezas da Terra, caindo simplesmente do nada no chão. Mas continuando com os ataques, o falso Geto invoca outra maldição que é formada pelo corpo de várias centopeias que deixam Itadori todo ferido e aumenta ainda mais a sensação de queda provocada pela maldição do peixe-gato. E com esse intervalo de tempo, o feiticeiro aproveita o Mahito enfraquecido e o absorve, transformando em uma pequena esfera a ser devorada para se juntar a mais um dos seus espíritos amaldiçoados do acervo de sua técnica. Entretanto, enquanto acontecia a luta do Itadori do Todo contra o Mahito, nós descobrimos que o Muta alterou os registros da escola de Kyoto, fazendo com que a Miwa, a Mai, o Kamo e outros integrantes dessa escola não fossem até Shibuya, mas sim para um lugar ao sul da região, bem distante de onde estava ocorrendo todo esse caos. Os únicos que ele não mudou o destino foram o Todo por ser muito poderoso e Anita pela sua habilidade de cura.
Os outros, por terem uma baixa chance de sobrevivência de acordo com seus cálculos, ele fez o possível para que eles não chegassem a Shibuya de forma alguma. Mas a verdade era que ele não queria perdê-los, principalmente a Miwa, por ele ser apaixonado por ela e desejar sempre o melhor para a garota. No entanto, quando os estudantes de Kyoto e Altahime descobrem que foram enganados, mudam seu destino e pegam um trem rumo à região devastada de Shibuya. Já o Kusakabe e o Panda conseguiram sobreviver em meio aos destroços causados pelo poderoso meteoro de fogo do jogo. Kusakabe está tão indignado que fala não se importar se o Itadori for condenado, porque boa parte dessa confusão ocorreu por conta do jovem ter perdido o controle de seu corpo para o Rei das Maldições. Outro acontecimento que rolou durante a luta do Itadori foi a fuga da Meimei e do Ui Ui depois deles enfrentarem o falso Geto. Se não fosse pela técnica de teletransporte do seu irmão, tanto a Meimei quanto ele teriam batido as botas. Mas pelo menos, agora eles estavam seguros na Malásia e a feiticeira já entrava em contato com o investidor de algum lugar do planeta para informá-lo que ele vendesse suas ações do Japão, porque muito em breve as coisas iriam ficar feias até na economia do país. Agora, voltando ao momento em que o Itadori fica cara a cara com o suposto Geto, o usuário de maldições lhe conta que além das expansões de domínio, também existem as chamadas técnicas máximas, as quais possuem uma grande liberação de energia amaldiçoada. E ele, como manipulador de maldições, consegue criar uma técnica máxima chamada Uzumaki, que combina vários espíritos amaldiçoados em um só e acerta seu oponente com um grande volume de energia amaldiçoada condensada. Só que ao invés de usar maldições de baixo nível para desencadear um ataque, o falso Geto revelou que para ele seria muito melhor usar um espírito de grau 1 ou superior, porque assim ele consegue utilizar sua técnica amaldiçoada sem sequer invocá-lo. E após explicar essa informação para o Itadori, o vilão nota a presença da Momo e de outros estudantes de Kyoto que finalmente chegaram até Shibuya. A bruxinha sinaliza a localização do Geto para que a Mai e o Kamo ataquem de longa distância, enquanto a Miwa chegue por trás do usuário de maldições com seu novo estilo sombra. Só que a tentativa deu errado porque o vilão se antecipa, quebra a espada da Miwa e ativa sua técnica máxima Uzumaki, que só não acabou com a garota porque o Kusakabe junto com o Tahime a salvam no último instante. Panda e Kamo vão em direção ao Itadori para protegê-lo de outra possível investida do inimigo. E o Panda comenta que apesar daquele que está na sua frente ter o reino da prisão que selou Gojo e possuir a aparência do Geto, algo lhe diz que por dentro era outra pessoa. A sua hipótese se torna realidade quando Chozo também aparece no meio daquele caos, acusando o falso Geto de seu antigo Nori Toshikamo, o homem que misturou o sangue de sua mãe com o de um espírito amaldiçoado, dando origem a ele e aos seus irmãos. E como consegue sentir a transformação deles através do sangue, Chozo fala que quando lutou contra o Itadori, sentiu a morte do feiticeiro, que seria a maior transformação para qualquer ser humano. Sendo assim, isso só poderia significar uma coisa, que o Itadori é o seu irmão mais novo. Preenchido pela fúria diante da descoberta, Chozo ataca o Geto usando toda a sua força. Mas Uraumi também entra na batalha e defende o seu companheiro da rápida flecha de sangue do Chozo. Mesmo assim, o híbrido de humano e maldição continua procurando por aberturas no seu adversário e avança com uma série de golpes intensos com o objetivo de nocauteá-lo. Notando a abertura criada pelo Chozo, os outros feiticeiros que estavam ali decidem ir com tudo pra cima do vilão. Porém, Uraumi ativa sua técnica inata e congela todos com exceção do Itadori, por ele ser o receptáculo do Sukuna, e da Momo, por ela estar sobrevoando a área da batalha. E quando a misteriosa figura se preparava para finalizar o Chozo, Itadori o salva do golpe fatal que ele iria receber da Uraumi e os dois se juntam a Momo para mantê-los distraídos até que os outros quebrassem o gelo. Só que quando Uraumi estava prestes a usar o seu congelamento mais uma vez, Yuki Tsukumo, uma feiticeira de grau especial, já chega impedindo que o pior acontecesse. Ela lembra ao Geto que ele ainda não tinha lhe dito qual era o seu tipo de mulher. Além disso, a feiticeira lembra do dia quando eles falaram sobre a criação de um mundo onde as maldições não existiam. Mas enquanto ela defende a ideia de um mundo sem energia amaldiçoada,
o falso Geto acredita que a humanidade deve otimizar o uso dessa energia. Ele provoca a feiticeira perguntando se ela não tinha abandonado essa crença há 12 anos atrás, quando Toji Fushiguro foi derrotado. Ela responde afirmando que voltou à sua ideia original depois de perceber uma grande falha no plano do Geto. Graças às barreiras do Tengen que otimizam energia amaldiçoada, o Japão é o único país capaz de criar feiticeiros e com isso se tornaria uma superpotência que iria atrair os olhares de outros lugares do mundo que também não ficariam parados. Por consequência, o mundo passaria a viver uma grande tragédia em uma escala sem precedentes. Como resposta, Geto diz que pensa completamente o contrário. Ele não deseja um mundo pacífico, sem guerras ou maldições, mas sim o caos total, onde os seres humanos podem despertar o seu verdadeiro potencial. E em seguida, o manipulador de maldições usa a técnica inata extraída do Mahito para, através da barreira do Tengen, usar remotamente a transmutação em 2 tipos de não-feiticeiros. Aqueles que ingeriram objetos amaldiçoados como Itadori e as pessoas que possuem técnicas amaldiçoadas, mas que seus cérebros foram feitos para serem não-feiticeiros, como Junpei. Por isso ele esperou até o fim da luta entre o Itadori e o Mahito para que a maldição evoluísse a qualidade de sua técnica até chegar nesse ponto onde ele consegue modificar o cérebro de humanos comuns em de feiticeiros de forma remota. Sem falar que com a exposição de sua energia amaldiçoada pelo Japão, os selos dos objetos amaldiçoados foram quebrados, trazendo de volta poderosos feiticeiros de todas as eras do mundo Jujutsu. E para ampliar o seu entendimento sobre energia amaldiçoada, ele vai colocar esses 2 tipos de não-feiticeiros para lutar entre si dentro de uma espécie de jogo onde certas ordens devem ser seguidas. Enquanto isso, a Oraumi já estava pronta para atacar com mais um golpe congelante os feiticeiros que estavam na sua frente. Mas por causa do veneno do Chozo que circulava pelo seu corpo quando foi atingida pela flecha de sangue, ela não consegue se concentrar e fica sem equilíbrio para executar sua técnica. O falso Geto, entendendo que a situação começava a ficar feia para o seu lado, decide invocar dezenas de espíritos amaldiçoados com a intenção de obter tempo para sair daquele local e não ser pego pelos feiticeiros. E antes de escapar, suas últimas palavras foram direcionadas ao Sukuna, dizendo para o Rei das Maldições que estava começando de novo, a Era Heian, também conhecida como a Era de Ouro do mundo Jujutsu. Pessoal, na minha opinião, o arco de Shibuya é sem dúvidas um dos melhores arcos dos mangás. Não só pela quebra de clichês, como também pelas lutas de qualidade que vão acontecendo ao decorrer do arco. Mas agora eu vou ficando por aqui. Peço de coração para você deixar o seu like para dar aquele apoio sincero e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos vocês. Valeu e até breve. Fui!